Opa! Salve, salve, gente! Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou o professor Gil, aqui da Olimpíada Brasileira de Investimentos, e hoje eu tenho a felicidade de trazer aqui, duas pessoas super importantes e um convidado aqui especialíssimo, José Adoc Lobo, José Maurício Adoc Lobo, meu mestre. Ele que me ensina um monte de coisa sobre mercado, é ele que tira as minhas dúvidas, pô, tem muita paciência comigo, né? E para esse bate-papo de hoje aqui com o Zé, poxa, Brunão aqui, que está sempre com a gente, né? Como é que você está, Bruno? Tudo bem? Fala, Gil. Boa tarde, Zé. Tudo bom? Tudo ótimo. Boa tarde. É, Hoje vai ser uma conversa muito especial, até porque o Zé já tem mais anos do que eu de vida só em investimentos no mercado financeiro. Então, com certeza, é uma experiência que vocês vão ter acesso, que a carta dele e principalmente a experiência que vai trazer para a conversa é uma coisa que você não vê todo dia. Mas antes de começar o vídeo, o Zé poder se apresentar, não esqueçam de curtir e compartilhar o nosso vídeo para que que o Bem-Invest tenha mais participantes, que esse vídeo alcance mais pessoas. Então é isso, pessoal. Zé, fala um pouquinho aí, rapidinho sobre você, contando um pouco Bom, da sua história. bom, eu trabalho no mercado financeiro desde a década de 80. Comecei no antigo Open Market, sou administrador de carteira CBM, não tenho CGA e também não vou tirar. É isso. Tá? Sou administrador de carteira desde 2001, vou ficar fazendo prova agora. Bom, vamos nem para atualizar. Então, paciência, segue a vida, segue o jogo, né? Segue o baile, não é assim que fala aqui no Rio? Segue o baile. Então, assim, eu tenho mais de 30 anos de experiência, vários mercados, já trabalhei para hedge funds americanos, bancos estrangeiros, e entre outras coisas, né? Assim, eu tive o privilégio de estar no mercado quando o plano cruzado foi lançado, em 1986, consequentemente, após o plano cruzado, todos os outros planos e crises internacionais, como as da década de 90, Argentina, México, Rússia, Ásia, eu estava no mercado e tive o prazer de acompanhar o que aconteceu em loco, né, Gil? Então, vamos dizer, né, sou um economista mais prático do que teórico, né, que tive a possibilidade de ver realmente e ler menos, né, porque eu participei dos fatos, de grandes discussões que tiveram ao longo dessas crises, desses planos econômicos, entendeu? É isso. Pô, muito legal, Zé. Então, gente, Antes vamos lá. disso, Gil, é um exagero dizer que eu sou o seu mestre, né, Gil? Mas tudo bem, fica à vontade. É um exagero deixar registrado isso aí. Bom, gente, a gente vai falar sobre a carta que o José escreveu agora para janeiro de 22. Ele que tem uma empresa que é a BRL Consultoria, que faz inclusive uma carteira recomendada. Essa carteira é gratuita. Depois eu vou deixar o link aqui para quem quiser entrar no canal dele do Telegram, quem quiser conhecer mais o trabalho do Zé, entra lá no LinkedIn dele, que ele faz postagens direto sobre petróleo, faz acompanhamento dos estoques de petróleo, acompanhamento de inflação, tem as cartas mensais, a carteira recomendada. Poxa, vale muito a pena seguir ele no LinkedIn e entrar para o canal dele da BRL, né? No Telegram. Do BRL no Telegram. É isso aí. Então, vamos lá. Zé, da sua carta, aqui, da carta mensal de janeiro de 22, deixa eu mostrar aqui para o pessoal. Olha só, gente, essa daqui é a carta. O link está aqui embaixo, tá? Vocês podem baixar. Aqui, ó. Carta, poxa, irônica, cômica, né? Tem vários trechos bem legais, com gráficos, olha só aqui, ó. Poxa. E agora a gente vai dar uma breve discutida aqui sobre essa carta. Deixa eu te fazer uma primeira pergunta. Você ressalta muito aqui a importância das projeções de inflação, né?
como você fala num trecho aqui da sua carta, deixa eu só colocar aqui o trecho. Você diz aqui, ó, em 2022, acredito que a inflação permanecerá como o centro das preocupações e riscos de mercado. Você pode explicar isso um pouco mais para a gente, Zé? Ô Gil, é o seguinte, quer dizer, vamos voltar em começo de 2021, né? Assim, a inflação não era o centro das preocupações, né? Tinha projeções baixas, Selic de, sei lá, 3%, não me lembro mais, tá? Mas não era uma preocupação, né? E você terminou o ano com uma inflação, ao longo do ano tivemos aquela questão da inflação transitória e tudo, né? Terminamos o ano como um fator relevante para o risco, né? Eu acho que continua em 2022, né? Porque, assim, inflação, assim, Gil, inflação é dinâmica, inflação é um processo, né? Ele é um processo, né? Por que a gente, por exemplo, por que qualquer um de nós vai no supermercado, né, quando a inflação está subindo, por exemplo, e tem uma percepção de que aquele produto ficou barato, né? Aí você compra mais do que você deveria comprar, entendeu? Então, assim, a inflação é um processo onde as expectativas sobre tudo que está acontecendo à sua volta, elas influenciam, né? Por exemplo, em alguns lugares nos Estados Unidos está faltando produtos, né? Grocery stores, tudo. Então, você tem a tendência a ter um comportamento dinâmico em relação aos preços, aos produtos, que é influenciado pelo seu dia a dia e pelo que você escuta, né? Daí a importância de você ter uma âncora fiscal, monetária e cambial, né? Que é para você, como é que eu vou te falar? Para você tranquilizar essa questão expectacional, entendeu? Sim. Tá? Sim. Então, eu acho o seguinte, existem várias como é que eu vou falar? Várias coisas, né? Não são coisas, né? A palavra não é isso, várias variáveis também não, mas existem várias coisas que continuarão influenciando a inflação negativamente. Pô, alta de petróleo, próprio câmbio, a questão própria fiscal, inflação americana, né? Exatamente. Um processo inflacionário no mundo inteiro, que não está acontecendo só aqui, né? A questão eleitoral, a tensão de toda a questão eleitoral. Hoje o mercado está acredito que o mercado esteja muito tranquilo, né? Com a possibilidade da volta do Lula, né? Eu não vejo o Lula com o menor incentivo para ser um Lula de centro, entendeu? Porque quando você olha o que está acontecendo na Europa, Estados Unidos, em todos os lugares, a agenda é uma agenda, Bruno, de gasto, né? Como ele falou outro dia, né? A prioridade não tinha que ser o teto, né? Tinha que ser a desigualdade. Então, assim, eu acho que o mercado está sendo muito leniente, né, com relação a essas expectativas. Outro dia eu estava vendo, uns 3 meses atrás, o Bruno estava vendo uma live do Roberto Campos Neto, né, em que estava falando da relação dívida-PIB, que tinha se estabilizado, tinha acabado o ano melhor do que o esperado no começo e tal, não sei o que, do esforço fiscal e tal. E ele comentou que a maior preocupação dele para frente, para a estabilidade, né, para a trajetória da relação dívida-PIB, né, não seria a questão fiscal, e sim a taxa de crescimento real do PIB, né? A nossa capacidade de crescer. Então, eu acho que existem vários detalhes que o mercado não está observando, que eu acho que vão acabar fazendo preço, né? Então, eu acho que a inflação, Gil, permanecerá esse ano como o centro, né, das avaliações de risco, né? Porque em bolsa você tem a questão da taxa de desconto, porque olha só, a gente terminou em 10%, o mercado está esperando 5%, né? Isso significa que mensalmente, né, a inflação vai sair do patamar de 0,80 para um patamar de 0,40, né? Sim. Entendeu? Então, assim, quando você pega a inflação do último semestre do ano passado, você tem uma inflação, sei lá, tem que ver o dado, assim, nem lembro mais, Gil, uma coisa de 0,80, 0,75, né? Eu tenho aquele gráfico aqui que você
Me lembro. E aí você imagina que você tem que, para ter esse movimento de convergência aí, o que acontece? A inflação mensal ela tem que desabar, né? Tem que desabar para patamares de antes dessa confusão toda, né? Sim. Então, mensalmente falando, né? Então, aí entra uma questão, Gil, que os economistas falam, uma questão da base, né? Da base do número índice anterior, que a base está alta, né? É um fato, né? É o efeito matemático que a gente está vendo aí, mas... Eu chamo atenção aqui nesse gráfico, só para o pessoal conseguir acompanhar, essa parte, essa linha vermelha que tem aqui é a inflação, né, dos últimos 12 meses. Não é isso, Zé? Isso. E aí, as pontilhadinhas para cima e para baixo é o desvio padrão, né? Dos últimos 12 meses também. Dos últimos 12 meses lá da inflação. Então, se você der uma olhada, a gente está aqui, ó, nessa parte aqui, abril, setembro, olha a amplitude do desvio padrão. Então, assim, tipo, isso aqui é um desvio, né? Então, isso significa que o desvio padrão aumentou, significa que a inflação ficou mais volátil, né? E a partir daqui, ó, entra essa linha pontilhadinha, é a projeção do Focus, né? A expectativa de mercado para os próximos... Mês a mês, né? Porque o Focus divulga não só a inflação anual, mas ela divulga a inflação mensal, né? Uhum. E aí, para acontecer essa expectativa de mercado, o desvio padrão vai ter que reduzir muito. Ó, tá vendo aqui assim, tipo, o desvio padrão aumentou e está todo mundo esperando aqui uma certa linearidade nessa retomada da inflação para a média, né? Bom, nessa projeção, isso aqui não foi uma projeção nem feita matematicamente, é uma expectativa mesmo do mercado divulgado pelo Focus. Que o Focus ele concentra diversas instituições, corretoras, economistas de diversos bancos e agentes que trazem essas expectativas. Então, é um pouco, a grosso modo, o reflexo do que o mercado enxerga para frente, na média, para o futuro, né? E é esse comportamento aqui que o Zé está criticando. Eu critico porque, como você falou, né, Gil, você tem assim, a medida do desvio padrão é a medida de volatilidade, né? Quer dizer, os preços, essa alta trouxe uma velocidade, né? Aumentou a dispersão em relação à média. Consequentemente, né, você criou, né, Gil, uma base anterior de número índice muito alta. Então faz sentido que haja a convergência, entendeu? Eu só critico essa velocidade de convergência. Por quê? Entendi. É a velocidade com que a convergência está sendo feita em 2 anos, entendeu, Gil? Assim, existem argumentos, né, com relação a os pacotes de auxílio do governo acabarem ou não acabarem, existe questão de endividamento das famílias, que saíram várias notícias essa semana sobre endividamento das famílias, entendeu? Quer dizer, disponibilidade para você gastar, né? Só que dentro dessa expectativa tem alguns meses aí com deflação, Gil, justamente porque a base é alta. Então, como a volatilidade da inflação está mais alta, dos preços em geral está mais alta, né? Eu acho só que eu não quis colocar aí a questão que eu já te mostrei sobre a inflação de alimentos, né? Que a inflação de alimentos é muito volátil, né? Sim. Então, assim, tá começando a mudar, entendeu? Então, para frente. Então, assim, o que eu acho é o seguinte, Gil, olha só, gente, isso aí são modelos, essa projeção é fruto de modelos preditivos que o mercado tem, ok? O mercado desenvolveu ao longo de anos. Tá? E o que acontece? Esses modelos preditivos contemplam uma dinâmica de inflação anterior, determinada,
E eu acho que ele está reproduzindo essa dinâmica anterior para frente, porque é mais fácil para o mercado fazer isso em vez de revisar o modelo. Por isso é que dá essa convergência, Gil. Como você falou, você tem uma convergência para a média, né, para um retorno à média mais rápido. Né? Sim. Legal. Maneiro. Bruno? Zé, você falou muito na sua fala, principalmente sobre redução da oferta, âncora fiscal, monetária, e também questão dos endividamentos de famílias. Mas uma coisa que me chamou muita atenção quando eu estava lendo era justamente a política de auxílio que foi dada ao longo, principalmente da Covid-19, por parte dos bancos centrais, com auxílios, políticas de quantitative easing, de QE, para poder manter, de certa forma, a demanda e a oferta da nossa economia. Alguns empresários ficaram, de certa forma, mal acostumados. Ou seja, hoje em dia você enxerga uma visão de uma quantidade muito em demasia, digamos assim, né, de empresários querendo muita garantia para tomar uma decisão de investir. Sempre o cenário econômico não é favorável, é por conta disso, por aquilo outro. Você, na sua visão, os empresários, de forma em geral, ficaram, de certa forma, mal acostumados com com essa necessidade de tantas garantias para tomar a decisão de investir? O Bruno, olha só, eu acho o seguinte, assim, um empresário brasileiro, vamos falar do empresário brasileiro. Um empresário brasileiro, você tem, né, vamos voltar, sei lá, Juscelino Kubitschek, né? Por exemplo, né? Você tem lá a Constituição de Brasília, beleza, lindo, maravilhoso, mas trouxe uma inflação gigante. Né? Aí depois você tem todas as. Olha só, gente, não tem nada político aqui, tá? Estamos falando de consequências econômicas. Tem toda a conturbação pré-revolução, né? Entendeu? Com o FMI, uma confusão enorme. Depois você tem a Revolução e depois você vem o primeiro PND, depois o segundo PND e tal. Então, o que acontece é o seguinte, o resultado desse negócio todo foi a hiperinflação na década de 80. Tá? Então, é o seguinte, o empresário brasileiro é um empresário que procura sempre, né, dada a volatilidade, o risco, né, que você tem de investir no Brasil, ele procura sempre o máximo de garantia possível, né, o Bruno? O empresário brasileiro, assim, eu não estou me lembrando agora, mas a gente não conhece, ou pelo menos eu não lembro, você é mais moço que eu, você pode lembrar, eu posso estar errado, né? Eu não me lembro do Steve Jobs, que começou com um negócio na garagem, arrumou um investidor um angel, um investidor de risco, e isso é uma coisa que está acontecendo no Brasil, sei lá, nos últimos 5 anos, não sei, posso estar errado. Então, o Bruno, eu acho que o empresário brasileiro ele sempre vai procurar isso. Tá? Agora, pelo menos uma geração mais antiga, talvez a geração nova, talvez a tua geração não faça isso, né? Mas como a minha geração passou por grandes, como é que eu vou falar, não é dificuldade, né? Mas teve que lidar com e se adaptar, se ajustar muito rápido a viradas, entendeu? Você não tem ideia do que eram você não tem ideia nem o Gil do que foram os planos, né? Plano Brescia, plano Verão, entendeu? Você acorda plano Collor, entendeu? Então, assim, eu entendo que o empresário brasileiro goste prefira ter um financiamento do BNDES, entendeu? Que é mais fácil de você, né, se por acaso houver alguma coisa, você negociar com o credor principal, entendeu? Eu acho que é isso que acontece, Bruno. Assim, é uma história, entendeu? De estabilidade para quem toma decisão de investimento no Brasil. Estou falando de economia real, né? Respondi ou não? Não, assim, eu concordo com a sua visão. Eu particularmente, quando você pontua, né? Você, de um tempo para cá, que a gente começa a ver algumas empresas brasileiras recorrendo a investidores anjos, recorrendo a outros métodos de financiamento, é uma verdade. Tanto que você também vê isso galgado, alinhado ali com um boom digital,
né? Mas o que me chama muita atenção é grandes empresas, grandes conglomerados, que sempre vem essa necessidade de um financiamento que venha a cargo de alguma política, alguma assistência por parte do governo. E isso, nesses novos tempos, na minha visão, não sei ou se eu estou olhando de forma correta, mas isso acaba engessando a própria criação de empregos no nosso país, né? Bruno, olha só, vamos lá. Né, vamos lá, financiamento privado, tá? Esquece o BNDES, tá? Pegar um banco privado qualquer, né? O balanço do banco privado é ativo e passivo, né? Então, no ativo dele, ele tem um empréstimo de 10 anos ou de 20 anos, ou o que quer que seja, para a construção de uma coisa qualquer de infraestrutura, né? Beleza? O que acontece, Bruno? Ele tem que ter alguma coisa no passivo dele, alguma coisa que eu digo é o seguinte, algum instrumento de dívida que seja pelo menos perto do prazo que ele tem no ativo dele. Porque o descasamento de prazo, tá? Os gaps dos books dos bancos é onde o banco ganha dinheiro. Tá? Ele toma dinheiro no curto prazo mais barato do que ele dá no longo prazo. O problema são os instrumentos que você tem disponível no mercado para cobrir esse gap, para fazer hedge, e a estabilidade do teu funding, do teu passivo, entendeu? Então, assim, é sempre um processo, né? Que a gente vinha caminhando, né? Toda vez que a gente tenta estender esse prazo do passivo e tudo, né? Sempre acontece alguma coisa, né? Como foi agora, que a gente viu desde 2019, quando o juro começou a cair, todo mundo começou a comprar sei lá, instrumentos de dívida privado, né, no mercado privado mais longos, entendeu? Percentual de CDI ou IGPM, o que quer que seja, PCA, entendeu? Bruno, assim, no Brasil a gente não tem, assim, dada toda essa história de inflação, de estabilidade política, você não tem um fundo de longo prazo pré-fixado. O máximo que você tem é na TR lá, é você ter parte de financiamento imobiliário, na realidade é muita coisa que vem da poupança, né? Sim. Então, assim, você não tem essa cultura, né? Quer dizer, eu aqui não estou defendendo ninguém, tá? Mas é que você, para construir, né, linhas de financiamento de longo prazo, você tem que ter instrumentos de dívida de longo prazo também, tá? Mesmo que sejam essa quantidade de dívida privada que foi emitida nos últimos 2, 3 anos, entendeu? É essa a questão, Bruno, é essa a questão. Então, assim, o BNDES sempre foi uma instituição que apoiou o investimento de longo prazo, né? Investimento em infraestrutura. Assim, se você olhar, depois da privatização, né, o suporte que o BNDES deu durante muito tempo, né, viabilizou a privatização do setor elétrico, da parte de distribuição e projetos de energia renovável. Temos problemas, entendeu? Mas está aí, cara. Temos um parque, temos um grid, né? uma malha. Como é que é? Não, uma malha, Bruno? Como é que é em economês? Como é que é? Tem uma. Não é grid, não. É uma. Não é malha também, né? Sustentável, né? Sustentável. A gente tem uma matriz energética sustentável. Isso. Entendeu? Entendi. Pô, Zé, obrigado. Eu quero pontuar só uma outra coisa que você fala na carta, que você fala muito da curva de juros, né? Assim, tipo, na íntegra aqui, você escreveu, essa curva longa tenderá a ser volátil na medida da corrida presidencial em 2022 e a curva curta se ajustará ao cumprimento ou não das expectativas de mercado para a inflação de 2022 e 2023 ao longo de 2022. Né? E aí você está falando aqui do ETTJ, deixa eu só
Vou mostrar aqui para o pessoal. Olha lá, você está falando da estrutura termo da taxa de juros pré-fixada. Tá. Gil, olha só, isso aí foi escrito dia 1º de janeiro, tá? Uhum. Beleza? Então, olha só. Para as pessoas entenderem, né? Existe, como nosso grande amigo Héctor Sanches, lá da Ativo, economista-chefe da Ativo, já falou várias vezes, pelo menos 2 vezes nos domingos do FNP, né, Gil? Uhum. A potência da política monetária pelo Banco Central, ela se faz presente em 12, 18 meses à frente, tá? Então, o que o Banco Central está fazendo hoje, né, em tese, né, se refletirá na inflação, sei lá, do primeiro semestre de 2023, por exemplo, tá? Uhum. Então, Gil, à medida que nós vamos andando ao longo do ano de 2022, esses 12, 18 meses, tá, também andam horizonte à frente, concorda? Sim, claro. E o que acontece é o seguinte, Gil, assim, janeiro de 23, né, a gente vai ter só 2 cenários, né, na minha opinião. Né? A manutenção fiscal do que a gente está fazendo agora, né, que obviamente, como disse o Roberto Campos Neto, teremos problemas talvez com o crescimento, pelo menos no curto prazo, 2023, 2024, tá? Pelo ajuste, né, que foi feito, né, quer dizer, você tem que retroceder a grande expansão do ano de 20 por causa da pandemia, ou você terá, provavelmente, dentro dessa polarização, se a gente não tiver um caminho de centro, que eu acho pouco provável, mas dentro dessa polarização, eu pessoalmente acredito numa tendência de aumento do gasto fiscal. Né? Então, assim, essa mudança, ela vai se refletir na expectativa de inflação de 2023. Tanto que o mercado se preocupa mais com a variação da inflação e se preocupará nesse ano mais com a variação da inflação de 2023 do que 2022. Porque o que aconteceu? Chegou no meio do ano passado, você já não. Ninguém mais olhava, o terceiro trimestre, ninguém mais olhava para a inflação de 2023, de 2021. Uhum. Você olhava só para a inflação de 22, né? Porque é exatamente isso. A teoria, né, é que o Fed afeta para frente. Ele afeta em termos de expectativa, né, de controle monetário. Aí aquela regra de Taylor, aquele negócio todo lá, mas eu não estou, né? Dado que a gente, né, aquela variante, aquela volatilidade, Gil, ela é muito reflexo da expectativa. Entendi. Que a gente viu no negócio, entendeu? Então, assim, ancorar a expectativa, o Banco Central restabelecer credibilidade do que ele está fazendo agora, as pessoas vão aceitar que se reflete lá na frente, que o número expectacional do mercado é verdadeiro, isso é que é o mais importante nos próximos 6 meses. Eu não sei se eu fui muito economista aqui. Fui, né? Não, o que você tá. Assim, acho que vamos fazer aquele resumão, justamente que a expectativa que vai se fazer. O Banco Central foi. Aliás, perdão, voltar. É o que a gente já vem conversando com vocês em outros momentos. O Banco Central não está olhando mais para 2022. Ele já está. As decisões que ele toma são para frente, né? E hoje em dia, na minha visão, o Banco Central está se agarrando realmente na expectativa da âncora monetária, que é fiscal, para mim, já está perdida há um tempo. Né? E a tendência é que se continue ficando perdida ao longo dos próximos. Eu nem diria isso, Bruno. Eu acho que eu tendo, cara, assim, eu acho que vou voltar no Roberto Campos Neto, que, na minha opinião, cara de mercado, eu acho que ele foi de uma lucidez, né? Por quê? Porque ele, como presidente do Banco Central, né, ele não pode ir nessa questão fiscal para além de 23, porque ele é presidente do Banco Central hoje desse governo, não sabe nem se será do próximo. Né? Então, o que acontece? Você teve uma surpresa muito grande com relação à trajetória da relação dívida-PIB, né, em 2021, muito positiva, né? Sim, isso foi esperado. Então, o que ele coloca é o seguinte: hoje, né,
a política fiscal de hoje, tá, garante uma trajetória descendente. E acabou. Ele não pode dizer o que ele acha que vai acontecer com política fiscal em 2023. Então, o Bruno, olha só, assim, eu acho que é só um pouco cedo para dizer que a política fiscal está perdida. Por duas razões. Quer dizer, a gente ainda está no início do processo eleitoral, né? Mesmo com as pesquisas dando aí né, liderança do ex-presidente, né? Quero evitar falar nomes aqui, porque isso aqui não é não é um evento político, né? Do que da oposição do que do incumbente, né? Vamos dizer assim, né? Então, mas a gente ainda não está, a gente ainda não viu efetivamente quais são os planos do opositor, né? O incumbente, a gente sabe que ele está, é isso que está aí. Eu não sei nem se o ministro da Fazenda fica, mas, né, a princípio, é o que está aí um pouco mais, um pouco menos, para ele acomodar as demandas políticas, mas é o que está aí, entendeu? Então, assim, é por isso, Gil, que eu acho que, além da questão fiscal, você vai ter esse movimento de expectativa de inflação. Porque o ajuste fiscal do ano passado, o nível de endividamento, vai trazer, ou está trazendo a percepção da desaceleração da inflação, sim, Gil. Entendi. Entendeu? Então, é um processo dinâmico. Não existe uma variável só que vai afetar essa curva, Gil. Entendi. Agora, o fato concreto é o seguinte: a partir das curvas mais longas, elas fatalmente serão mais influenciadas pela questão fiscal. Porque se você tiver um aumento de gasto público muito grande para frente, você vai influenciar a inflação, entendeu? A inflação. Entendi. Pulando agora para a renda variável, Zé. Você chega na sua carta, você fala assim, a pergunta que todo investidor individual se faz nesse momento é, lembrando que a gente está em janeiro, tá, de 22, pessoal, eu devo comprar ações? A bolsa está barata? A bolsa que veio sofrendo uma queda, né? Assim, nos últimos dias agora, aqui perto do dia da última semana, aqui do dia 20 de janeiro, né? Ela estou dando uma recuperada, mas assim, qual a sua expectativa em relação à renda variável? Ô, Gil, assim, primeira coisa, né? Assim, eu me nego a pensar, né, a olhar como bolsa, né? Sim, porque, na realidade, como a gente já discutiu 500 vezes, eu e você, o Bovespa é um número índice, né, composto por diversas ações, diversos setores, diversas empresas. Né? Então, assim, eu prefiro olhar as empresas separadamente, Gil. Entendeu? Então, assim, eu não acho que, quando eu olho para o que aconteceu no setor no setor de varejo, eu não vejo o setor de varejo voltando esse ano, apesar de tudo, entendeu? Por duas razões. Porque eu não vejo uma queda de juros e acho que a concorrência no setor de varejo, principalmente trazido pelo e-commerce e todas as consequências de cadeia de produção e tudo, leva uma margem cadente, entendeu? Uma margem que queda. Então, eu não vejo. A concorrência está aumentando absurdamente no setor, entendeu? Então, assim, eu não vejo o setor de varejo voltando, não, Gil. Tá? Por exemplo. Então, para os compradores de Magalu, essa é uma má notícia, né? Via também. Olha o Bruno falando triste. Via também. Via também. Mas faz parte. Olha só. Quando a gente vai fazer investimento, cara, assim. Olha só. A gente é levado pelos acontecimentos sempre.
tá? Pela mídia, pelos acontecimentos, pelos seus amigos, pelos seus corretores, a gente é levado por esses acontecimentos, esse grupo de pessoas, tá? Mas o que acontece na realidade? Na hora que você for fazer investimento, antes de mais nada, você tem que pensar no negócio, né? Antes da empresa, tem que pensar no negócio, né? O negócio de hoje de varejo, né? Ele não é mais aquele varejo de loja Renner que a gente vai na rua comprar, é o tal do omnichannel. Envolve e-commerce, logística, entrega, last mile da logística, envolve uma série de coisas. Esse setor hoje se transformou num setor muito intensivo em capital, tá? Porque você tem que ter, né? Você tem que terceirizar a tua entrega não é para os grandes, né? iFood ou qualquer coisa para quem é pequeno. O cara que é grande não vai terceirizar. Então você começa lá, como nós sabemos lá, vocês já devem ter visto anúncios no Instagram, como eu já vi, da Mercado Livre ter avião, frota de caminhão e tudo. Então é o seguinte, virou um negócio que ele é altamente intensivo em capital, porque você tem que ter a sua própria redistribuição, os seus galpões logísticos, e você, além disso, ainda tem que investir muito em tecnologia, né? E como está um setor muito concorrido, isso traz margem para baixo. A Shopee está vindo fazendo um estrago aí na margem, entendeu? Então é o seguinte, antes de você entrar comprando qualquer coisa, pensa um pouco no tipo de negócio que você está fazendo, né? Sim. É esse ponto, entendeu, Gil? Eu não consigo olhar para o índice e achar que o índice vai para 130, 140, 150, eu não estou nem um pouco preocupado com isso, entendeu? Entendi. Aí você fica... então, assim, tipo, algumas alocações, você faz sugestão aqui para janeiro, né? Você diz que juros, né? Você acredita que as NTNBs, né, ou seja, títulos do Tesouro indexados ao IPCA, até 28, pagando juro acima de 5%, são a Sim. melhor alocação em renda fixa. Já estão a 6, né? Já estão a 6. Entendi. Boa. Então, esses já estão a 6, pessoal, significa o seguinte, que ele vai pagar o IPCA mais 6%. Tá? Legal. E a ação, com a queda da inflação, a probabilidade de se iniciar uma rotação para setores e empresas que sofreram muito em 21 aumenta. Mas ainda sigo preferindo alocar nos ganhadores de 21, as empresas de commodities, dado que, apesar de tudo, o mundo segue um lugar estranho e os riscos seguem crescentes. Legal que você enfatiza aí a coisa do risco, né? Do risco macro, assim, tipo. É isso, né, Gil? Essa percepção de que o juro vai cair, de que a inflação vai melhorar, de que você, né, caiu demais, né? Esses setores sofreram, toda essa discussão leva as pessoas a querer comprar o que caiu muito, entendeu? É esse o ponto. Né? Vai naquela euforia, né? Só porque... Eu acho que não é nem euforia. Você olha para o gráfico, né? Olha para o gráfico da Magalu, né? Você fica com vontade de comprar, entendeu? Olha assim, eu não tenho dúvida. Vai voltar um pouquinho, vai voltar até a metade. Demais, a empresa está aí. Só que tem um detalhe para esse setor que é importante, Gil. E aí eu acho que é uma discussão que a gente acabou não tendo lá no FNP, lá no Faixa Preta, entendeu? Mas eu acho que é um ciclo Faixa Preta lá do Marcelo, mas deriva daquela discussão que eu tive outro dia com você sobre a questão do qual é a melhor estrutura de capital, tá? Que é o seguinte, né? Eu não me lembro, Bruno, você me corrija, a Magalu chegou a valer mais de 100 bi, não foi? Sim. Então, assim, o que acontece? Quando ela vale 100 bi, ela fazer uma emissão secundária para financiar o CAPEX dela de 5 bilhões de reais não é nada, entendeu? O controlador ele é pouco diluído, entendeu?
O que agora, que ela deve estar valendo quanto, Bruno? 20 bi? 30 bi? Deixa eu dar uma... provavelmente, eu estou dando uma isso. olhada aqui. O CAPEX que ela tem que fazer não mudou nada. O que mudou foi que, para levantar os mesmos 5 bi, o controlador vai ter que ser muito diluído, muito mais do que com 100, entendeu? Então, quando a gente fica discutindo, né, quando a gente vê no jornal essa questão do cara faz troca de ação e tudo, o valor da companhia, né, o múltiplo da companhia tem uma influência sobre a forma como você vai montar a estrutura de capital, Gil. Caraca, que maneiro. Maneiro. Tá? Show. Então, assim, cara, aí na hora do controlador fazer um follow-on, né, aí no mercado, para financiar o CAPEX dele só com equity, sem fazer com dívida, o cara não... Porque é um setor onde a melhor estrutura de capital tem que ser focada no equity mesmo, né, Gil? Que é um setor tecnologia extremamente intensivo em capital, entendeu? Com certeza. Sim. E é uma... Mas aqui, Zé, ela em janeiro estava valendo 162,8 bilhões e caiu para o final do mesmo ano para 44,6 bilhões. É a história, né? No meio do ano passado, eu acho, foi em 19, que ela fez um follow-on de 5 bi, 6 bi. Então é diferente, né, cara? Muito diferente, né? Além do que, o seguinte, o câmbio hoje favorece a quem está de fora, né? Porque, por exemplo, a Shopee Sim. vai lá, vai na Ásia, levanta 1 bi de dólar, são 5 bi de reais, entendeu? Sim. Quase 6. É isso. Então, assim, dá uma vantagem para o novo entrante, né? Sim. Show de bola. E é por isso que você prefere, você fala aqui, prefere olhar a segurança das exportadoras. Gil, olha só, assim, não vou entrar numa das coisas que eu me recuso a ficar fazendo projeção, você nunca viu aí e nunca vai ver, é a projeção para o câmbio. Isso eu não faço. Eu estou há muitos anos nesse mercado para ficar, assim, para fazer projeção de câmbio, eu vou para o cassino. É a mesma coisa para mim. É verdade. Porque, olha só, a projeção de câmbio aí, do que vai acontecer, vai depender do juro do Fed, vai depender de um monte de coisa, entendeu? Vai depender, por exemplo, da rentabilidade do produtor, da soja agora, quanto que ele vai... Vai depender de inúmeras coisas, entendeu? Que eu não consigo, assim, dar para... Gil, vamos fazer uma projeção com base no modelo. Beleza, mas, cara, eu não quero não, entendeu? Justamente porque a dinâmica desses modelos, elas mudam toda hora. Tá? Então, assim, eu não consigo fazer. Não consigo. Prefiro tomar outro tipo de risco, né? Então, o que eu acho é o seguinte, se a primeira parte da carta, eu mudei o modelo da carta, né? A carta é mais sucinta, mais... Né? Eu mudei o modelo da carta porque eu queria deixar uma coisa clara. É o seguinte, outro dia me mandaram, né? Foi depois até da carta, né? Me mandaram uma live dessas do André Jacuzzi com 2 rapazes, né? Mais ou menos como a gente está fazendo aqui, né? E o André narrou o que aconteceu depois de 2008, dessa simbiose entre o Tesouro Americano e o Fed, né? Por que é simbiose, gente? Porque você faz o seguinte, né? Se você pega, né? Compra títulos no secundário como o Fed faz, deixa dinheiro no mercado, você abre espaço para novas emissões do Tesouro, tá? Tesouro Americano. Então, na realidade, é uma forma, uma simbiose onde você acaba financiando o Tesouro Americano, tá? Então, assim, existe essa... Aí, cara, é uma discussão, Bruno, que, se você está na faculdade agora, eu não estou mais, é uma discussão gigantesca, eu não estou afim de me chatear com esse tipo de discussão, entendeu? Mas esse fato existe, né? E o André estava justamente colocando essa inundação monetária, né? Então, assim, o que eu queria colocar era outra coisa, né? Eu vejo a coisa um pouco diferente do André. Ligeiramente. Eu vejo a coisa da seguinte maneira. Depois de 2008, quando você introduz, né, no mandato do Fed a questão do emprego, Bruno, ou do pleno emprego, ou do crescimento, o que quer que seja, você passa a ter dois mandatos, né? Não é só mais a questão do controle de preço, preservação do poder de compra, né? Você, na minha opinião, você diminuiu, não é nem a credibilidade, é a governança do Fed.
como um banco central independente. Por quê? Porque você alinhou o mandato principal do Fed ao mandato do Estado. Quem tem que se preocupar com emprego, crescimento, é o Estado, não é o Fed. No momento em que você alinha esse mandato, tá? E o Fed, como agora querem mudar, querem botar negócio de ESG e tal, não sei o quê, clima. Quando você faz isso, você alinha os objetivos do Fed com os objetivos do governo. Aí você, na prática, perde a independência. Sim. Na prática. Apesar do que ele continua sendo legalmente independente, mas ele tem que operar alinhado com os desejos do governo, que virou um mandato para ele. E aí chegamos, depois de tudo isso, chegamos ao meio do ano passado, aonde sei lá, muita gente considera que os Estados Unidos está no pleno emprego, né? E o que o Fed vai fazer? Qual das duas diretrizes ele vai usar? Então, eu acho que tem um problema muito mais importante, tá, para o controle da inflação, tá, no mundo, não só dele, mas com o Banco Central Europeu, com todos, que é essa dualidade. Porque, na realidade, independente da independência legal, entendeu? Existe um alinhamento de objetivos, né? Quando você vai para a governança, você tem transparência, equidade, mas você tem uma questão de minimizar conflito de interesse, né? E eu acho que é o seguinte, assim, você alinhou o conflito de interesse. E você eliminou o conflito de interesse, porque existia um conflito de interesse, né? Que era a questão dos objetivos do Estado, né? Como, né? São o quê? São políticos, são eleitos de 4 anos, né? Que tem, né? Que tem suas questões com desigualdade, com questões raciais, uma série de coisas, né? E o Fed, que tinha um mandato específico para um objetivo, entendeu? E existia esse conflito. E esse conflito é que na teoria do lado Friedman, né, o problema é que gerava uma estabilidade. No momento em que você elimina isso, tá, a independência legal do Fed passa a ser absolutamente irrelevante. Tá? Como é o caso do fico brincando, tem que mudar o nome do Fed para Bank People of the United States, né? Em homenagem ao Banco Central Chinês. Porque é a mesma coisa, lá é a mesma coisa. O Banco Central Chinês tem a função de quê? Ele não tem, ele rege a política monetária lá basicamente com redesconto, né? Com taxa de redesconto, né? De liquidez, e na realidade ele está preocupado em manter o mercado solvente, líquido, dando liquidez quando necessário. É esse o ponto. E quando você olha para o Fed, é isso que ele vem fazendo. Ou fez nos últimos 12 anos, sei lá, entendeu? 14 anos, entendeu? Toda vez que ele subiu o juro, deu um problema. Não vai subir mais, Gil. Então é o seguinte, a gente volta para o início da carta, Bruno. Né? A discussão da ideológica central que tinha lá na década de 80, depois da década de 90, com o pessoal da PUC no governo, desenvolvimentistas contra monetaristas, basicamente você pode entender da seguinte forma, tá? Juro para os desenvolvimentistas, progressistas, o que você quiser colocar, juro para eles é o seguinte, é um entrave à produção. Inflação, problema de inflação não é solucionado com alta de juros no curto prazo, que só beneficia o rentista e concentra a renda. E nós estamos com juro zero há 14 anos e a renda só se concentrando mais, né? Mas esse é o argumento deles. Né? Juro alto concentra a renda, beneficia o rentista, né? Então, assim, tanto que no discurso do Biden agora, no discurso não, o discurso do Paulo Guedes era isso. Na entrevista coletiva do Biden agora, ele disse que perguntaram para ele sobre a inflação, ele falou que a solução era o Build Back Better, lá, o BBB dele, que aumentava a oferta, que era um problema de concentração, que era um problema de concorrência. As pessoas esquecem, como a gente viu aqui no primeiro mandato da Dilma, que você demora 4, 5 anos para colocar a infraestrutura, né?
para aumentar a oferta, né? Então, Gil, eu acho que a gente está num cenário em que eu acho que inflação dentro hoje dos tomadores de decisão é um problema secundário, fora do Brasil, estou falando fora, né? Sim. Estou falando do Brasil. É um problema secundário, os caras estão preocupados com outras coisas, entendeu? Tá? Não vejo o Fed, eu vejo o Fed amarrado, eu não vejo o Fed conseguindo, né? Porque entra uma outra discussão, né, Gil? O que é subir os juros, né? Subir os juros, na minha opinião, é você subir os juros até um determinado patamar que afete a expectativa de inflação. Se você, se você sobe isso de forma mais lenta, né, e não afeta a expectativa de inflação, ela continua indo embora. Então, o que é subir os juros? Então, eu prefiro, Gil, continuar alocado, voltando, né, para as empresas de commodities, tá? Inclusive porque você vai ter, eu acho que esse aumento de regulação em criptomoeda vai acabar trazendo gente como hedge de inflação de volta para as commodities clássicas, entendeu? Tá? Então, assim, eu prefiro ficar, né, alocado nas empresas exportadoras que ainda tenho, né, o câmbio a meu favor, né, se desvalorizar. Né? Então, assim, eu prefiro do que ficar exposto a muita coisa de cíclico interno, entendeu, Gil? Entendi. Excelente, Zé. Poxa, muito bom. Pô, Zé, uma aula. Uma senhora aula. Pô, caramba, então assim, gente, recomendo todo mundo que está assistindo o vídeo aqui, porque que leia a carta do Zé. Novamente, o link está aqui embaixo, tá bom? Se o Zé aceitar todo mês aqui, gostaria muito de fazer esse bate-papo com ele, né, para ele dar essa visão dele do mês para frente, né? E, poxa, agradeço aí muito, Zé, você pelo tempo aí que você se dispôs aí para ensinar para a gente, para trocar essa ideia com a gente e com todos os participantes do Obinvest. Brunão, obrigado, né? Sempre só queria que você fizesse uma coisa antes da gente terminar. Pode falar. Uma coisa. Os participantes do Obinvest, acho que foi em novembro do ano passado, de 2019, lembra, Gil? Foi em outubro, novembro, que o Gil me mandou a apresentação da Obinvest, que ele estava pretendendo fazer, né? Que ele estava pretendendo fazer, né? E desde então eu venho dispondo a ajudar. E, Gil, se você quiser fazer isso todo mês, vou fazer a sua vontade. Eu estou aí disposto como diz o Marcelo, né? Eu só mudar um pouco, né, a fala do Marcelo, né? O Marcelo Desterro, lá, que é o fundador da FNP, né? Eu tenho vontade de compartilhar, né, para aqueles que têm vontade de escutar, né? Não é só fornecer conteúdo de alto nível, né? Eu só tenho uma pequena restrição. Se você não quiser, também não precisa fazer. Eu não sou obrigado, entendeu? Nem você é obrigado a me escutar, nem eu sou obrigado a te falar. Então, isso aqui é uma questão voluntária. Poxa, excelente. E eu acompanho o Obinvest, Gil, você sabe disso, desde o começo. O que a Obinvest precisar, eu estou junto. Maravilha. Obrigado, Zé. É isso, gente. Obrigado, Bruno. Obrigado, Zé. Obrigado vocês aí que estão assistindo essa grande aula. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Obrigado. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau.